E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Voltamos para nossa matemática B, não é? E a nossa matemática B agora ela vai também para outros elementos, certo? Nós vamos trabalhar agora com uma geometria que ela vai trabalhar retas que são paralelas e também são transversais, tá bom? Isso vai dar origem a outros teoremas, tá bom? Ou melhor, vai dar origem a outros segmentos de estudo também, tá? Bom, hoje nosso foco de trabalho é o Teorema de Tales, tá? Nós temos aqui o Teorema de Tales e o Teorema da bissetriz interna, tá? Conteúdos bem simples, acredito que vocês já conheçam, tá bom? Vamos simplesmente fazer um lembrete aqui para que você entenda por que esse Teorema de Tales aqui ele vai dar origem a outros teoremas e outros estudos, tá bom? Se você observar, o Teorema de Tales vai dar origem ao nosso estudo de semelhança de triângulos. Tem uma definição? Tem. Tem uma correlação? Tem, tá? Bom, o Teorema de Tales, ele é bem simples, ele fala de proporções. Ele fala que se você tem várias retas paralelas e se você tem retas transversais, tá? Duas retas transversais cortando essas retas paralelas, você gera comprimentos proporcionais, tá bom? Não iguais, proporcionais, tá bom? Independente da inclinação da reta R e da reta S, que corta essas quatro retas paralelas, tá bom? Bom, então qual ficaria essas relações? Como ficaria essas relações aqui? Olha, por exemplo, para cada reta, intervalo de reta paralela, reta A, B, C e D, eu vou ter um comprimento. Olha, eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y, tá? Comprimento Z, comprimento T, bom? Comprimento U, viu? E comprimento beta, tá bom? Bom, não, eu vou colocar outra letrinha aqui, comprimento I, pronto. Associei os comprimentos a letras quaisquer, letras minúsculas, tá bom? Segundo Tales, esses comprimentos são proporcionais. Como assim, professor? Eu posso dizer que x sobre z, tá? Minha primeira proporção, x sobre z é igual a y sobre t. Isso aqui é uma proporção, bom? Seria a nossa primeira proporção. Bom, x sobre z é igual a y sobre t. Bom, tem outra proporção, professor? Tem uma outra proporção. Qual seria ela? Nós poderíamos dizer que z sobre u é igual a t sobre i. T sobre i. Bom, z sobre u é igual a t sobre i. Nós temos aqui também uma segunda relação. Certo? E entre outras relações que nós teremos. Professor, por quê? Por que existem essas proporções? Porque Tales também, de certa maneira, ele já observou, ou ele teria observado o seguinte: se você passar uma reta perpendicular às retas paralelas, olha como é interessante. Se você coloca essa reta paralela aqui, ó, eu vou desenhar uma reta paralela, eu vou gerar triângulos, né? Você pode perceber que essa reta aqui gera outros pontos, tá? A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu gerei triângulos. Você pode perceber que eu tenho um triângulo menor aqui, ó. Eu também tenho um triângulo maior, tá bom? Eu vou criar triângulos semelhantes, tá bom? Então, como eles são triângulos semelhantes, eles também são triângulos proporcionais. Então, o Teorema de Tales, ele mostra para a gente essa proporção porque nós geramos figuras geométricas semelhantes. No caso aqui dos triângulos, né? Ó, eu vou chamar aqui de ponto. Esse ponto aqui, olha, onde a reta vermelha toca as retas azuis, você pode observar que forma um ângulo de 90 graus. Então, eu gero triângulos retângulos, olha. Olha que interessante. Então, do menorzinho, nós temos o médio,
né, e o grandão são triângulos semelhantes, tá? Por isso que eles são proporcionais, tá bom? Nesse caso aqui eu estou comparando as hipotenusas de cada um deles, não é não? Então são proporções. Se você observar, são elementos proporcionais. E o teorema de Tales também, já que ele gera essas semelhanças, olha o que eu posso fazer. Eu posso dizer, tá? Eu posso dizer que você pode observar que x e z é a hipotenusa do triângulo mediano. Então eu posso dizer que x mais z sobre x mais z, né, sobre o próprio x, é igual a, eu vou fazer o mesmo processo aqui, é igual a y mais t sobre y, que é a hipotenusa, eu comparei a hipotenusa menor aqui, então aqui também fica a hipotenusa menor, sobre y. Olha que interessante. Eu sei disso por quê? Porque eu tenho triângulos semelhantes aqui. Eu estou comparando esse triângulo pequenininho com os medianos. Tá? Os pequenos com os medianos. Lógico, poderia comparar com os maiores? Poderia. São triângulos semelhantes. Ou melhor, eles têm a mesma natureza, são triângulos retângulos, só que o comprimento em relação às hipotenusas são proporcionais. Não são os mesmos. Senão seriam triângulos congruentes, tá? Eles são apenas semelhantes, tá bom? Então, o que acontece? O nosso teorema de Tales, ele vai enveredar para a semelhança de triângulos, que seria o nosso próximo conteúdo, tá bom? Bom, no caso aqui da bissetriz, teorema da bissetriz interna, ela fala o seguinte, ela é muito simples também. A bissetriz de um triângulo, de um ângulo oposto a um lado, o lado BC, ele corta esse lado aqui em duas partes proporcionais aos lados tangentes a esse mesmo ângulo, tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, você pode perceber que essa bissetriz, ela é uma bissetriz, bom? Você pode perceber que nós temos aqui uma bissetriz, ok? Essa bissetriz, ela corta esse lado oposto em lados não iguais, né? Isso aqui é um lado M, isso aqui é o lado N. Só que eles são proporcionais aos lados adjacentes. No caso, o M é proporcional ao C e o N é proporcional ao B. Como eles são proporcionais, aqui eu gero triângulos semelhantes, né? Triângulos semelhantes. Ou melhor, eu posso dizer que M sobre C é igual a N sobre B, já que o triângulo 1 e o triângulo 2 são semelhantes, porque os lados são proporcionais, tá bom? Então, eu posso dividir o M pelo C e o N pelo B, que eu vou gerar a mesma divisão, a mesma proporção, tá? Bom, já que se você entendeu toda essa questão aqui em relação ao teorema de Tales, tá? Em relação a essas retas paralelas e transversais, geram proporções. Em relação à bissetriz interna, o teorema da bissetriz interna, onde ela corta o lado oposto em partes proporcionais aos lados adjacentes, tá bom? Então, se você observar, é muito simples, tá bom? São proporções. Trabalhar com proporção chega a ser bem mais simples do que você trabalhar com área, volume e fórmulas bem mais aplicadas, né? Soma de lados, nossas retas tangentes, secantes, ângulos em circunferência. Então, quando você trabalha com proporções, chega a ser elementos mais simples, tá bom? Eu volto com vocês no próximo quadro, tá certo? Eu volto resolvendo mais uma questão para que vocês tenham um entendimento de como aplicar essa relação do teorema de Tales e o teorema da bissetriz interna, ok? Um forte abraço, volto já, tá certo? Valeu! E aí, galerinha, voltamos, né? Voltamos agora com algumas questões para você entender como é que eu vou aplicar esse teorema de Tales e o teorema da bissetriz interna, tá? Nós temos algumas questões da nossa apostila, tá bom? Me acompanhe, pegue seu material aqui, vou pegar minha apostila aqui, ó, certo? Minha apostila, pegue na página 158,
Primeira questão eu vou resolver com vocês letra A, letra B, tá bom? Aí nós vamos dar um pulinho lá na terceira questão, tá bom? Segunda questão ela é bem repetitiva, vamos resolver a terceira, ok? Nossa primeira questão, já dá aqui os desenhos, fala o seguinte: calcule o valor de x em cada figura, dado que as retas R, S, T, são essas três retas aqui, são paralelas, interceptadas pelas retas U e V. Então, nossa principal função aqui é calcular o valor do x na letra A e na letra B, tá certo? Vamos lá? Me acompanhe. Bom, aqui na letra A, da primeira questão, você pode observar que existem proporções aqui, tá bom? Como, professor, eu vou montar essas proporções? Vou colocar aqui em cima para que você observe melhor. Bom, posso fazer o seguinte, já que aqui eu vou gerar triângulos semelhantes, posso fazer o seguinte, ó, 2x mais 1, 2x mais 1 sobre 6 é igual a 3x sobre 8, ok? É uma proporção, é uma alternativa, tá? Essa aqui é a nossa alternativa principal, tá? Aí você faz meio pelos extremos, vai dar o quê? Fazendo meio pelos extremos fica 8 multiplicado por 2x mais 1, tá bom? É igual a 6 multiplicado por 3x. Confere? Bom, aqui vai dar 16x mais 8 é igual a 18x, não é? Bom, então aqui vamos ficar com 2x igual a 8, tá certo? Portanto, nosso x aqui vai ser igual a 4. Exatamente. Muito simples, não é? Professor, se eu provasse outra proporção, daria a mesma coisa? Daria, tranquilamente. Tá? Por exemplo, se eu fizer uma proporção de 2x mais 1 para 3x, ficaria essa mesma equação? Será que daria esse mesmo produto? Daria, tranquilo. Ficaria como? 2x mais 1 sobre 3x, 2x mais 1 sobre 3x é igual a 6 sobre 8. Tá? Se você observar, dá esse mesmo produto, né? Se você fizer meio pelos extremos, fica 8 vezes 2x mais 1 é igual a 6 multiplicado por 3x. Vai dar o nosso mesmo resultado, né? Vai dar 16x mais 8 igual a 18x, tá bom? Vai dar 2x igual a 8, ok? Portanto, nosso x é igual a 4, né? Muito simples, né? São proporções. Você pode observar que vai gerar figuras semelhantes, tá? Bom, aqui na letra B, se você observar essas retas R, S, T, elas são paralelas. Essas retas U e V são transversais, tá bom? Professor, posso fazer a mesma coisa? Pode. A mesma proporção? Mesma proporção, tá bom? Vamos resolver? Me acompanhe. Você pode observar que eu posso fazer essa proporção da seguinte maneira. Vai ficar 10 sobre x mais 5 é igual a 15 sobre 2x mais 4, ok? Então, você vai fazer meio pelos extremos, né? Aqui vai ficar o quê? 10 multiplicado por 2x mais 4, tá bom? É igual a 15, vezes x mais 5, né? Bom, resolvendo, vai ficar como? Vai ficar 20x mais 40, né? É igual a 15x mais 75. Ok? Bom, fica 5x. O 15 passa para cá, né? O 15 passa subtraindo, vai ficar 20 menos 15. É igual a 75 menos 40, tá?
x é igual a 35 dividido por 5. Portanto, nosso x aqui, ele é igual a 7, né? Achamos o valor do x na nossa letra B, tá bom? Muito simples, né? Na terceira questão, é o teorema da bissetriz interna, tá? Nós temos uma leitura na nossa apostila. Eu vou fazer a leitura dessa questão e você me acompanha, tá bom? Vamos lá. Pegando aqui minha apostila, vou fazer o seguinte. Ela fala assim, olha. Um faroeiro F, tá aqui o farol, né? Observando o navio que navegava em uma trajetória retilínea, notou que do ponto A, distante 2.500 metros do farol. Então, você pode perceber que a distância, ela é em linha reta. Então, a nossa distância aqui, olha, é 2.500 metros. Do farol até o ponto A. Confere? Aí fala o seguinte, ao ponto B. O navio navegou 1.000 metros, tá? Continuando. Ao ponto B, o navio navegou 1.000 metros, então aqui nós temos o 1.000. Tá? Ele saiu do ponto A, foi até o ponto B, navegou 1.000 metros, né? Aí fala o seguinte, quantos metros o navio navegou do ponto B até o ponto C, distante 1.500 metros do farol. Então, a distância do farol até o ponto C é 1.500 metros. Se os ângulos, você pode observar que o ângulo AFB, que é esse ângulo aqui, ó, é igual ao ângulo BFC, que é esse outro ângulo aqui, ó. Os ângulos são iguais. Significa que essa reta aqui, ó, a reta FB, é uma bissetriz. Então, você vai aplicar o teorema das bissetrizes internas, tá bom? Geram proporções. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou chamar essa distância de x, ok? Vamos lá? Bom, muito simples. Vai ficar 1.000 sobre 2.500, né? Sobre 2.500 é igual a x sobre 1.500, né? 1.500, ok? Bom, vamos analisar agora. Eu vou colocar aqui no cantinho para a gente resolver melhor, tá bom? De cara eu posso fazer o quê? Eu posso cortar, olha, 0 com 0, né? Vai ficar 10 por 25. Bom, então fica 25x, 25 vezes x é igual a 1.500 vezes 10, né? Bom, professor, então fica como? Então fica x é igual a 1.000, 15.000 na verdade, né? Aqui vai dar 15.000 sobre 25. Tá bom? Dá para simplificar, professor? Dá, tranquilo. Dá para simplificar por 5, né? Simplificando por 5, aqui vai dar 300 sobre 5, né? Bom, 300 por 5 vai dar 60, ok? Então, você pode observar, aliás, desculpa, aqui vai dar, aqui é 15.000, então aqui vai dar 3.000, né? Na verdade, vai dar 3.000, então aqui vai dar 600, na verdade, olha, 600 metros, né? Então, a distância, ele vai navegar do ponto B até o ponto C, uma distância equivalente a 600 metros, tá bom? Então, você pode observar que eu só consegui resolver essa questão utilizando o teorema das bissetrizes internas, tá bom? Bom, ficamos por aqui, né? Eu vou passar para vocês mais atividades pelo plural, tá bom? Resolva as atividades mínimas e complementares, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.